Olá, galerinha do nono ano. E aí? Vamos para mais uma aula de geografia. Então, vejam só, antes de iniciar a aula, eu quero parabenizar todos vocês que estão participando, que estão comentando, que estão fazendo todas as atividades. Tem uma galera muito boa aí do Colégio Oséias participando. Eu estou sempre visualizando, certo, a participação de vocês. Então, parabenizo a todos os alunos do município de Itabaianinha, certo? Pela participação nas atividades, assistindo às aulas de geografia. Então, parabenizo e um abração aí para vocês. E aí, nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade, certo, ao capítulo 4, que nós falamos, no capítulo 4 é sobre globalização e meio ambiente, certo? Nas aulas anteriores, nós falamos sobre globalização, sobre a questão do consumo, sobre a produção do lixo, aquecimento global, a última aula com a participação do professor Wellison. E a aula de hoje será sobre as conferências mundiais sobre o meio ambiente. Então, uma mensagem, né, antes de iniciarmos nossa aula: a natureza é nosso pulmão. Se acabar com a natureza, não conseguiremos mais sobreviver. Não vamos ter mais ar para respirar. Então, nós vamos dar início ao conteúdo, página 68. Já falamos bastante, até mesmo sobre o meio ambiente, nas aulas anteriores. E hoje nós vamos falar sobre conferências mundiais, né? Sobre as assinaturas de protocolos, sobre os acordos. E aí sempre falando de quê? Sobre a natureza, né? Sobre os cuidados com o meio ambiente, sobre como, né, devemos agir. Então, aqui a mensagem diz: a natureza é nosso pulmão. Então, interpretem essa frase, que ela é bastante interessante. Se não temos a natureza, ela for devastada, né, o nosso pulmão também vai sofrer, certo? Então, a mensagem é essa de hoje. E aí eu coloco essa frase da Revolução Industrial, a despertar da consciência. Então, vejam só, olha inúmeros aí poluentes, né, sendo liberados aí na atmosfera. Coloquei essa frase para a gente dar um pontapé inicial na nossa aula. Então, o despertar da consciência. A partir da Revolução Industrial, vocês sabem que aumenta a produção, aumentando a produção, aumenta o quê? A poluição. Então, o desastre, né, a destruição do meio ambiente. Para produzir, é necessário de quê? Matéria-prima. Então, se a indústria, né, está produzindo muito, ela está, né, também poluindo bastante, ela está poluindo muito. Vamos lá. Então, com a necessidade de frear os danos ambientais, lideranças de vários países, eles começaram aí, né, a pensar, a organizar e elaborar projetos para tentar aí, né, um desenvolvimento econômico sem destruir, né, ou sem destruir muito este meio ambiente, né? E aí existe todas essas conferências ambientais, né, com líderes de diversos países, que eles discutem e eles criam projetos de desenvolvimento sustentável. E aí a ideia é que una o quê? O crescimento econômico com a preservação do meio ambiente. A ideia central é dessas conferências unir o desenvolvimento econômico, desenvolver, né, cuidando desse meio ambiente. Então, as conferências ambientais, elas resultam em protocolos internacionais, né, que acordos que organizam a utilização de recursos do planeta. Então, dentro de toda essa necessidade, certo, de produzir, mas a produzir tentando reduzir os problemas ambientais, é que eles, né, eles têm todas essas conferências, essas reuniões, esses acordos, certo? Para tentar, eu digo que equilibrar, ajudar o meio ambiente. E aí nós temos a primeira conferência, certo? Que é a Conferência de Estocolmo, 1972, que ela aconteceu na Suécia. Então, eles fizeram o que foi realizado aí, né? Então, eles discutiram sobre o quê?
Então, eles discutiram sobre a redução do uso de materiais tóxicos, a preservação do meio ambiente e o financiamento para promover essas ações de benefício ao meio ambiente. Então, a primeira Conferência Mundial, né, também conhecida como Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que é a Conferência de Estocolmo, na Suécia. Então, vocês observam aí essa imagem, uma foto, né, de 3 representantes, né, autoridades da ONU em 1971, e aí, segundo esse cartaz da conferência. E aí nós temos outra conferência que aconteceu, né, em 1992, e que é a ECO 92, que chama também Rio 92. Né? Então, ela também foi organizada pela ONU. Ela foi realizada em 1992 na cidade do Rio de Janeiro, aqui no nosso Brasil. A ECO 92 retomou os projetos estabelecidos na Conferência de Estocolmo e discutiu sobre o clima, água, transporte coletivo, turismo ecológico e reciclagem. Então, vocês vão perceber, né, que a cada conferência eles vão tentando aprimorar, né, eles vão tentando estabelecer novos métodos, né, novas diretrizes para cuidar do meio ambiente. E aí nós temos aqui, muito conhecido, né, o Protocolo de Kyoto. Ele foi assinado em 97, em Kyoto, no Japão, pelos integrantes da ONU. Ele visava a redução das emissões de gases do efeito estufa na década de 90, que é o principal, né, dióxido de carbono, que é o CO2. No acordo, estabeleceu-se uma meta de redução de 5,2% dessas emissões para as décadas seguintes, principalmente para os países desenvolvidos. Mas, professora, por que somente, né, principalmente para os países desenvolvidos? Então, como vocês sabem, nós já discutimos nas aulas anteriores que os países desenvolvidos, eles produzem muito. Lembra do assunto do consumo, de consumismo, de produção de lixo? Vocês lembram bem. Eu acredito que vocês estão bem, né, fresquinho aí a memória. Né? Então, quanto mais desenvolvido, mais um consumo acelerado, a produção acelerada e, consequentemente, desastres ambientais vão acontecendo, porque é necessário mais matéria-prima para produzir. Então, N fatores. Então, o Brasil foi um dos 175 países que assinaram e ratificaram o acordo, que passou a valer em 2004. Então, o Brasil, ele assinou e ele ratificou. Então, o Brasil, ele assina e ele valida essa participação, e ele valida e ele confirma que ele vai, certo, reduzir essa emissão desse dióxido de carbono. Já os Estados Unidos é o maior emissor de dióxido de carbono. Ele assinou, mas ele não ratificou. Mas, professora, o que é isso que os Estados Unidos assinou e não ratificou? Então, ele não validou. Então, mesmo, assinou, mas se não validou, não vai influenciar em nada. Ele não vai colocar em prática, né, ações que vai cuidar do meio ambiente. Por que, professor, os Estados Unidos não ratificou? Porque ele alega, certo, que vai prejudicar sua economia. Como vocês sabem, Estados Unidos, um país desenvolvido, rico, certo? E aí produz muito, consome muito. E se ele ratificar o acordo, certo? O protocolo de Kyoto, ele vai estar, né, dizendo que ele vai reduzir. Mas ele não vai reduzir, porque se ele reduzir, ele vai estar reduzindo a sua produção. Então, quando ele coloca lá, ele alega que vai prejudicar a sua economia se ele ratificar. Entenderam? Então, o Brasil, ele assina e ele ratifica. Então, ele confirma que ele vai participar e ele confirma que ele vai reduzir, certo? Essa emissão do dióxido de carbono. Mas os Estados Unidos, não. Ele alega, não, vou não ratificar, porque se eu ratificar aqui, eu vou estar reduzindo minha produção. Então, vai prejudicar o quê?
a minha economia. Então, olha a complicação aí da coisa, porque o correto é que todos os países que assinam, eles têm que ratificar, certo? Que é para confirmar que você vai colocar em prática essas ações. Então, não adianta assinar acordos se você não vai colocar em prática, certo? Para cuidar do meio ambiente, para reduzir a emissão dos gases do efeito estufa, ok? Ficou bem claro aí? Espero que vocês tenham entendido. Rio+10, 2002. Então, conhecida como a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável. Aconteceu na África do Sul, na cidade de Joanesburgo, em 2002. Os 189 países que participaram dessa conferência reafirmaram a questão do desenvolvimento sustentável e a conservação dos recursos naturais renováveis. Então, é uma reafirmação, né? É uma continuidade de um trabalho que está sendo realizado. Rio+20 aconteceu em 2012, certo? Também ficou conhecida como a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Esta, assim como a Eco 92, foi realizada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em 2012. Nessa conferência, participaram 193 países membros da ONU, o maior número até agora. Então, nós estamos percebendo, né, que o tempo vai passando e os países vão vendo a realidade e a necessidade de participar das conferências, de participar, de assinar, né, de validar, de ratificar os acordos existentes, porque o meio ambiente está necessitando desse cuidado. E aí nós temos o Acordo de Paris, em 2015. Sucesso do Protocolo de Kyoto. O Acordo de Paris teve como objetivo reduzir emissões de gases do efeito estufa na camada de ozônio, com o adendo de manter o aumento da temperatura dos planetas abaixo de 2 graus nos próximos anos. Ele foi aprovado por 195 países em 2015. Então, aqui, né, vocês observam, né, que eles tentam manter, né, outro acordo, dar continuidade. Então, no acordo, o Brasil se comprometeu em diminuir a poluição e recuperar 12 milhões de florestas para conter o aquecimento global. Então, no acordo que foi realizado em 2015, o Brasil, né, se posicionou e se comprometeu em diminuir e poluir e recuperar esses 12 milhões de florestas. Mas, atualmente, no governo atual do Bolsonaro, surgiu a possibilidade do Brasil deixar de ser signatário do acordo. Então, essa é uma notícia nova, né? No governo atual, as preocupações com o meio ambiente são reduzidas. Então, surgiu aí até a possibilidade do Brasil deixar, né, de fazer parte aí desse acordo. E aí eu tenho, né, a aula de hoje nós vamos finalizando por aqui. Nós falamos um pouquinho sobre as conferências mundiais, certo? Todas essas questões desses protocolos. Espero que vocês tenham entendido. Os protocolos, eles acontecem, né? A ideia central é cuidar do meio ambiente, certo? É fazer o acordo, é assinar, é ratificar e confirmar aquela participação, né? Cuidando e colocando ações que sejam válidas para o nosso meio ambiente, para cuidar do nosso meio ambiente, para que as gerações futuras não sofram tanto, certo? Então, a nossa aula de hoje nós finalizamos por aqui, mas eu tenho aí para vocês que vocês respondam a atividade da página 72 e 73 até a quinta questão. Automaticamente, quando eu responder a atividade, vocês vão estar encaminhando as atividades para os professores de vocês, certo? A foto da atividade vocês podem encaminhar para os professores de vocês. Então, fiquem em casa, se cuidem. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se precisar sair de casa, que vocês usem máscara, façam tudo direitinho, continuem estudando com compromisso, responsabilidade, que o sucesso é seu. O sucesso é seu, certo? A vitória é sua. Eu estarei aqui, né, para aplaudir todos vocês. Muito feliz vou ficar, né, em ver o sucesso de todos vocês. Forte abraço,
Fiquem com Deus, fiquem em casa.